A DECO Proteste recebeu mais de 144 mil reclamações no primeiro semestre deste ano. Os setores das comunicações eletrónicas, dos bens de consumo e dos serviços financeiros estão no topo da lista de queixas dos consumidores. Os lamentos referentes às comunicações eletrónicas dizem respeito, na sua maioria, a dificuldades na mudança de prestador de serviços e a problemas com a internet. No caso dos bens de consumo, a maior parte das queixas reportadas refere-se à falta ou atraso na entrega de bens. No setor dos serviços financeiros, as reclamações estão sobretudo relacionadas com comissões bancárias, transparência dos produtos financeiros e contratos bancários. Pergunte-se, compensa reclamar em Portugal? Qual a cultura da reclamação em Portugal? Como evitar a via sacra tantas vezes evocada por quem tenta apresentar uma reclamação relacionada com a aquisição de um produto ou com a contratação de um serviço? E que histórias e pessoas cabem dentro das reclamações que chegam à DECO Proteste? É isto que vamos tentar descobrir. Eu sou o Aurélio Gomes e hoje refletimos aos microfones do Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da DECO Proteste, sobre que retrato é este que a defesa do consumidor faz do país que reclama e é reclamado. Comigo estão Sandra Silva, jurista do Serviço de Informação da DECO Proteste, com largos anos de experiência em dores do consumidor, Ana Elias, responsável pela plataforma Reclamar da DECO Proteste, que já vamos tentar perceber melhor como pode suavizar essas tais dores, e ainda alguém que temos muita curiosidade em ouvir. Sandra Miranda é docente responsável pela cadeira de Comportamento do Consumidor do curso de Publicidade e Marketing da Escola Superior de Comunicação Social. Bem-vindas às três. Eu começo já por si, Sandra Silva, da DECO Proteste. Há muitos anos que está a ouvir e a gerir as dores, como dizia há pouco, dos consumidores. Ora, 144 mil reclamações da DECO Proteste só no primeiro semestre deste ano não são poucas dores. Quer fazer-nos um diagnóstico para início de conversa? Primeiro, este número é muito maior do que tem sido. Como é que podemos relativizar este número? Comparando... Boa tarde. Boa tarde. Comparando... Boa tarde, boa noite ou bom dia, porque isto depois é ouvido quando as pessoas quiserem. Certo. Sim, mas diga. Comparando com outros países que conhecemos, efetivamente o consumidor português é um consumidor que gosta de reclamar. Ao contrário da ideia feita de que nós falamos, mas depois reclamar não fazemos muito. Certo. Isso é curioso. Sim. E ao longo dos anos o que temos vindo a perceber é que cada vez mais... Também porque a informação está cada vez mais à mão de quem a procura. Uhum. Portanto, cada vez mais as reclamações são mais complexas, talvez também por causa da complexidade tecnológica dos produtos e tudo mais. Cada vez é efetivamente mais complexo. O problema das pessoas são mais complexos e o que sentimos também na evolução e com esta experiência que temos em lidar com o consumidor é que cada vez mais as pessoas querem uma solução imediata, querem uma solução para ontem. E quanto menos tiverem que fazer tanto melhor. Ou seja, se reclamar for fácil, era o ideal. E a resolução do problema era para ontem e não apetece estar a esperar um mês, nem ir a tribunal, arbitral que seja, ou outra coisa qualquer. Sim. A Sandra talvez tenha alguma ideia desta evolução do... Sim, eu já vou tentar perceber isso. Mas isto é muita gente, mais do que costumam ter, 144 mil em 6 meses. Quer dizer que pode duplicar, mais ou menos, no final do ano. Sim. Ainda certo, mais vem aí o Natal certo. E a Black Friday e por aí. Em relação aos anos anteriores, não há... É o padrão. É o padrão. Temos tido um padrão, sim, é o padrão. Sim. Falou em coisas cada vez que as pessoas estão cada vez com problemas mais específicos, coisas muito... Lembra-se de algum que queira partilhar e que lhe tenha causado assim alguma estranheza? Talvez... não queria dizer bizarro, sempre, mas... Sim, não, mas talvez estejam... Por exemplo, lembro-me agora de uma reclamação que estava relacionada com a garantia de um imóvel. Ok. E estava relacionada com o isolamento térmico. Uhum. Pronto, e aqui eu sou jurista, não é? Sim. Portanto, para nós é fácil de fazer um enquadramento jurídico do problema do consumidor, mas depois o enquadramento ou a justificação técnica é muito mais complexa. Sim, porque o enquadramento legal é uma coisa, outra coisa é como é que vamos solucionar o problema. Sim, exatamente. E às vezes para enquadrar juridicamente é preciso perceber o que
que é que está na base, não é? Portanto, em termos de, por exemplo, em termos do isolamento térmico de um imóvel, temos não só as regras, não é? Não são as regras de construção, se aquilo foi cumprido, se não foi, o tipo de material, exatamente a orientação do edifício, uma série de questões que têm que ser analisadas e que necessariamente implicam ter um apoio de um técnico, não é? De um técnico da área. Ou seja, quando recebeu essa queixa, pensa logo, meu Deus, o que me veio calhar. Sim. Mas temos a vantagem de trabalhar com colegas que são técnicos e temos técnicos de várias áreas, portanto, e aí torna-se viável tratar as reclamações. Portanto, o vosso serviço é um serviço verdadeiramente, quando possível, transdisciplinar. Exatamente, ou seja, sim. Fazem uma equipa com vários saberes para tentar perceber o problema. Como não podia deixar de ser, aliás. Claro, hoje em dia as coisas são todas assim. Qualquer coisa, transdisciplinar. Ana Elias, suponho que está mais ligada à plataforma a reclamar, portanto uma coisa mais online, ou seja, está a olhar para o computador, para a tela. Já agora, o tipo de queixas que chega por essa plataforma é parecida com a que chega, eu imagino que a Sandra cheguem mais via telefone. Telefone escrito. Telefone escrito. Na plataforma é o mesmo tipo de coisas ou é outro mundo? É outro mundo. Olá. Falamos aqui de uma plataforma digital onde as reclamações também muitas vezes se focam em sites, ou seja, compras digitais. E também temos o best-seller, como costumamos dizer aqui, o top das reclamações também na plataforma. Portanto, continuamos a ter as telecomunicações, problemas de garantia, entregas de produtos, mas também temos outros casos mais interessantes do ponto de vista digital, porque o consumidor que compra online também mais facilmente vai recorrer a uma plataforma online para reclamar. E por isso é muito interessante que começamos a ver tendências na plataforma e começamos a ter alertas de, ok, este site está aqui com muitas reclamações, vamos começar a perceber o que é que se passa. E depois é normal recebermos chamadas Vocês são e-mails. o pássaro na mina, como se costuma dizer, da DEC Proteste. Sim, muitas vezes começamos a ver uma tendência no reclamar, que depois nos chega também através de e-mail e através de telefone, para depois também podermos ajudar e dar o enquadramento necessário, e lançamos o alerta, muitas vezes até para os colegas que escrevem os nossos artigos, para, ok, vamos investigar este caso, isto pode ser interessante, vamos fazer alertas ao consumidor, e depois segue aqui um bocadinho o ciclo normal também do nosso trabalho, que é apoiar o consumidor e também alertar. Já fizemos vários artigos sobre isso, em que começámos a ver algo a aparecer na plataforma e depois teve uma vida própria pelos outros canais também. Muito bem. Temos também connosco a Sandra Miranda, professora. O que é que se ensina na sua cadeira? Boa tarde. Ou bom dia. Ou bom dia. Ou boa noite. Olá a todos os ouvintes, pois eu sou responsável da disciplina de comportamento do consumidor já há alguns anos e, portanto, acima de tudo, o que eu tenho estado a estudar também, porque também faço investigação nesta área, tem a ver com toda a jornada do consumidor, desde o momento em que ele reconhece que tem necessidade ou vontade de comprar um produto até ao momento da pós-compra, porque a etapa da pós-compra é muito, muito importante, é aí que vêm os sentimentos de satisfação e de insatisfação e é daí que surgem as reclamações, e depois ver todas as dimensões e todas as variáveis que influenciam este consumidor ao longo da jornada do consumidor, antigamente mais focado para o offline, agora também já muito orientado para o online, mas tudo o que sejam variáveis idiosincráticas, de personalidade, que influenciam os consumidores, obviamente, e que fazem com que cada consumidor seja diferente, e depois variáveis socioculturais, os valores, a própria cultura. Quando falamos de reclamação, há culturas diferentes de reclamação nos diferentes países. Há um bocado a Sandra falava da questão da imediatez. É uma questão extremamente relevante hoje em dia, porque um dos valores que vigora na sociedade hoje em dia é da rapidez, e a rapidez implica que o próprio consumidor queira não só produtos e serviços que lhe resolvam problemas imediatamente, como depois em termos da reclamação, ele é muito impaciente neste tipo de resposta. Porque eu consigo perceber, sim, vivemos primeiro num caldo cultural em que tudo é muito rápido, imediato, parece que todos perdemos alguma capacidade de
lidar com a frustração do adiamento, do saber adiar a compensação e, portanto, estamos todos muito no imediato. Mas também consigo perceber que se é tão fácil comprar, porque é que pode ser tão difícil reclamar e ver a coisa resolvida, não é? Também devia ter acompanhado a rapidez do ato da compra, especialmente online, não é? Sim, a questão é esta, é porque nós temos cada vez mais um consumidor hoje em dia e ele reclama mais porque ele também é tendencialmente, quando nós comparamos com os anos 90, por exemplo, é um consumidor muito mais crítico e mais informado, com mais formação. Portanto, à medida que a nossa sociedade aumenta em termos dos níveis de literacia, nós acabamos por ter um consumidor também mais crítico e mais informado. E, portanto, eu não diria que reclamar seja difícil. O que às vezes, para encontrar aqui uma solução para o diferendo, é preciso algumas cautelas de todas as partes, avaliar bem as situações, porque a verdade é que muitas das vezes o consumidor pode ter razão, mas também pode não ter. E, portanto, obviamente... Isso vai ser uma área da nossa conversa, quando o consumidor não tem razão. Não tem razão. Sim. E também não tem razão porque não é verdade aquela frase que o consumidor tem sempre razão, não é? Pois. Ou o cliente, era assim. Pronto, digamos que durante muitos anos algumas marcas, algumas empresas, para venderem os produtos e os serviços evocavam exatamente isso, mas nem deixaram sempre de o fazer porquê? Assim. É claro. Eu não estou a dizer que é bom ou é mau, mas é curiosa essa mudança. É porque agora seria muito mais caro prosseguir essa política, porque há tanto consumidor a reclamar, talvez mais, não sei. Não, quer dizer, não tenho a certeza absoluta se o deixaram de fazer. Obviamente que para as empresas e para as marcas, e portanto, se nós olharmos até para a própria definição do marketing, o consumidor é prioridade, não é? Está na própria definição do marketing e, portanto, a satisfação do consumidor é a prioridade. O que poderá ter acontecido tem a ver exatamente com isto, com o aumento das reclamações, e também há aqui uma questão muito interessante, o aumento dos canais de reclamação, onde muitas das vezes as pessoas podem pôr tudo e mais alguma coisa que lhe aprovém. Então aqueles sites em que se faz a valorização da experiência que se teve, seja um restaurante, seja uma viagem, seja lá o que for. Exatamente. Há por aí muito perfil falso a dar cabo da concorrência. Exatamente. A escrever coisas más, não é? Exatamente. Às vezes até pode ser a própria concorrência a escrever. E, portanto, o que acontece é que as empresas e as marcas passaram a ter mais algumas cautelas também no modo como fazem, digamos, a triagem desta informação. Agora que o consumidor, ele é mais crítico e reclama mais, é verdade. Agora, obviamente, da parte das empresas tem que haver, há mais cautelas. E este cuidado, sem querer estar a monopolizar, passo já a palavra às minhas colegas aqui de podcast. Há uma figura muito interessante, para além de, obviamente, estas associações que são extremamente importantes para o consumidor e à qual eles cada vez mais recorrem, como é o caso da DECO. As empresas e as marcas preocuparam-se nos últimos anos por criar uma figura que é relativamente nova, que é a provedoria do consumidor. Portanto, todas as empresas passam a ter isto exatamente para os ajudar a fazer a triagem e para diminuir o buzz negativo, o feedback negativo. Aquilo é um buffer, como se diz em inglês, é uma espécie de almofada que ampara o primeiro impacto. Eu não queria avançar já tanto, mas já que deixou essa deixa, não temos que seguir aqui nenhum guião pré-estabelecido. Isso quer dizer que o livro de reclamações, que foi um marco quando apareceu, que há 30 anos, por aí, à volta disso, alguns nos anos 90 aquilo começou a popularizar-se. Foi um sucesso, mas agora deixou de ser. O livro de reclamações era, para muita gente, a porta de entrada para a reclamação, mas agora com o surgimento de figuras como provedor do consumidor, o que é que isso pode significar neste panorama? Pode significar muitas coisas, não é? Pode significar que o nível de reclamações aumentaram e, portanto, eles tiveram necessidade de criar novos locais, novos sítios para o consumidor. E não é só para inglês ver, como se costuma dizer, ou seja, estamos a fingir que estamos muito preocupados ou não?
Eu às vezes tenho que fazer aqui o papel do cínico. Sim, claro, não, claro, eu acho, e daquilo que eu tenho lido e investigado, que tanto o livro de reclamações como agora o provedor do consumidor são estratégias mais atuais e mais modernas e mais fáceis até do consumidor reclamar e que ajudam a dirimir conflitos e que ajudam, acima de tudo, o consumidor a sentir que é ouvido e que tem uma resposta, porque na verdade com o provedor de consumidor ele passa a ter uma resposta. E é um provedor por cada empresa, não e é um provedor genérico. Um provedor por cada empresa. Portanto, e é uma pessoa reconhecida por algum tipo de característica que tenha credibilidade para Sim, são sempre pessoas com credibilidade na área, às vezes até figuras conhecidas. Nós vemos desde o RTP1 que tem um provedor conhecido, tinha um mais conhecido antigamente, mas que são pessoas até que são escolhidas, digamos assim, a dedo, porque dentro daquela área de especialidade são conhecidos por serem bons profissionais, por serem éticos, independentes. Mas numa loja de eletrónica, por exemplo, se tiver um provedor, eu vou ter alguma noção de quem é aquela pessoa? Por vezes sim, mas se a empresa conseguir encontrar uma pessoa que seja reconhecida no mercado, tanto melhor. Um Bill Gates, por exemplo. Pronto, mas... Estou a brincar, claro. Sim, o mais importante é que o provedor do cliente... provedor do cliente, talvez seja porque no fundo a provedoria é criada pela própria empresa, mas é-lhe dada autonomia. Ou seja, são por definição, por construção, é uma pessoa que, ou com a sua equipa, avalia as reclamações de uma forma independente, sem pela vossa que a empresa... Essa experiência do provedor tem-se espalhado bastante. Sim, temos muitos exemplos positivos e temos muitos exemplos, inclusive, de prova de que realmente é uma forma de o consumidor ver a sua situação resolvida. Na área das viagens, na área dos correios. E personaliza, não é? Portanto, o cliente está a falar com um provedor e acaba por se sentir um bocadinho mais acompanhado do que fazer apenas uma reclamação no livro ou escrever um formulário. E esse é o problema do livro, de reclamações. É a coisa impessoal, a gente escreve e sei lá o que é que vai acontecer, eles depois fecham o livro, põem lá atrás, vem aqui alguém ler isto de vez em quando. A entidade é obrigatório, portanto, o livro de reclamações Isso é o que a gente sabe que está na lei. Certo. Mas depois na prática é essa a vossa noção do que vão ouvindo das pessoas que a percepção que nós ouvidas depois de escrever. A percepção que nós temos, como as reclamações são enviadas para as entidades fiscalizadoras, por norma, quando a reclamação está ao nível do que é, do contratual, daquilo que é acordado entre as partes, eu compro, ele vende, quando o problema está nesse nível, não tem a ver com, se calhar, por exemplo, seria diferente e aí uma já má haveria... criação, por exemplo. Sim. Por exemplo, um incumprimento de uma qualquer regra de construção ou de limite de substância ou de... Pronto, as possibilidades são tantas que é difícil realmente dar aqui um exemplo concreto. Nesses casos, aquilo que sentimos é que o livro de reclamações funciona quase que como uma obrigação da empresa responder ao consumidor que reclama. Portanto, e aí é certo, a única certeza que o consumidor tem é que ao fazer a sua reclamação no livro de reclamações, e neste momento o livro de reclamações eletrónico também é obrigatório, portanto realmente esta facilidade está... Ou seja, qualquer site de venda de qualquer coisa tem que ter uma área de reclamação. Não, o livro de reclamações é por si só uma área de reclamação. E depois a entidade, a empresa está, ou não está, mas à partida estarão quase praticamente todas as grandes empresas estão neste momento. Têm que estar. Tem que haver um link naquele site para o livro de reclamações. Exatamente. Portanto, e aí qual é a nossa percepção? É que o consumidor reclama, tem efetivamente a resposta, mas
basicamente a resposta da entidade fiscalizadora é: recebemos esta resposta da entidade reclamada ou da empresa reclamada. Vai de encontro à minha experiência do que eu fui ouvindo. Não quer dizer que valha alguma coisa, porque não é científica, é uma experiência. Não entrega uma resposta, ou seja, o consumidor pensa quase, ok, isto foi quase um pombo correio. O que é que isto me trouxe a mim? Nada, porque aquilo que me responderam foi, ok, foi esta a resposta. E até pode ser resolvido e a entidade ter entrado em contacto com o comerciante, ou seja, e provavelmente até já está resolvido há imenso tempo quando a resposta chega, e por isso é que era aquilo que há bocadinho dizia, que é a questão da personalização e da pessoa se sentir um bocadinho desacompanhada ao longo do processo, porque escrever num formulário, escrever num livro de reclamações, as pessoas acabam por não sentir que isto lhes vai resolver o problema, porque não sabem para onde é que foi, mesmo até um próprio formulário. E nós vemos, infelizmente, as empresas hoje em dia a caminhar muito para a utilização de formulários, porque querem tudo ali encaminhado para o mesmo sítio. Criaram a provedoria, mas ao mesmo tempo criam os formulários, então as pessoas... Os formulários de satisfação? Não, formulário de contacto, ou seja, eu apresento uma reclamação através de um formulário. E onde tenho ali o limite de caracteres, onde tenho os assuntos pré-definidos. Por um lado eu percebo que o façam, porque ajuda quando recebem a reclamação, porque tenho aqui o problema tipificado, vou perceber o que é que se passa. Por outro lado, eu acho que por parte do consumidor faz um bocadinho mais confusão, porque sente que tem aquilo ali tudo, tenho aquele limite e só posso fazer isto, e depois se o meu assunto não se enquadra, e é ali um ponto também um bocadinho complicado. Eu ainda tinha tanto para dizer e só tinha 40 caracteres. Ou 200, sim, e às vezes o assunto nem está ali aquilo que eu quero falar. E por isso é que o provedor veio aqui ser uma pedrada um bocadinho no charco, porque aquilo que nós também temos. Ou seja, estou a perceber, é uma mudança quase paradigma, é isso? Porque o provedor é quase uma segunda linha. Já não se volta para o livro de reclamação. Não. Está a morrer lentamente, diria. Sim, eu penso que a questão do provedor tem aqui 2 ou 3 coisas muito, muito importantes que já foram referidas. A primeira é a questão da personalização, ou seja, as pessoas gostam sempre de ter uma cara, saber que estão a falar para alguém, e portanto esta questão até de gerar empatia, mesmo isto pode parecer um bocadinho estratégico, mas da parte das marcas e das empresas, a escolha do tipo de pessoa, o modo como se veste, como se apresenta, faz aqui a diferença às pessoas, portanto isto de gerar empatia e de gerar confiança. Sim. Esta dimensão da confiança é de facto uma variável extremamente importante para o consumidor. Claro. É criar... Mas é curioso que em todas as outras áreas as empresas estão a caminhar para uma desumanização, no sentido de extrair da relação o fator humano, ficar tudo mais online, por clicar aqui, escolhe acolá, paga ali, e reserva só o lado humano para a reclamação. Sim. Provavelmente. Obviamente, eu acho que, embora nós... Eu não estou a fazer nenhum juízo de valor, é só a tentar perceber as tendências. Embora, obviamente, a tendência seja muito para o comércio, ainda irmos para o comércio online e os sites, e a questão do digital, obviamente, é uma realidade... E cada vez mais. Sim, cada vez mais. E obviamente... Antigamente era impensável comprar um carro sem passar por um concessionário. Hoje pode-se comprar um carro, sim, e uma casa, e uma casa. Exatamente, sem ser de casa. Consegue-se abrir uma conta através do online, quer dizer, uma coisa que antigamente era impensável fazê-lo. Hoje abrimos uma conta de forma totalmente digital. Sim, totalmente digital, mas a verdade é que mesmo eu quero acreditar e acredito que as marcas e a maneira como comunicam com o consumidor e as empresas não podem abdicar dessa humanização. Nós vemos, por exemplo, mesmo ao nível da reclamação, já a inteligência artificial a funcionar, aquelas respostas... Operadoras de telecomunicações. Sim. Já é uma chatice, porque se uma pessoa tem um problema, lá está, um bocadinho mais complexo, dão-nos 3 ou 4 hipóteses. E, ok, o que eu queria é mais parecido com faturação. Vou dizer faturação. E depois aquilo quer subir ou descer ou isto ou aquilo. Não era isso. Qualquer um de nós já teve uma experiências assim. Ainda este fim de semana tive... Eu sei que eu queria mudar uma subscrição de um serviço numa operadora, de uma coisa particular que me oferecem. Me oferecem não, que eu pago, mas pronto. Tem a ver com música. E eu queria fazer um upgrade daquilo. Não consegui. Quem perde é a própria operadora, porque eu não consegui. Não fez negócio, eu usava as palavras que não funcionam para aquela específica... Sim, não fez negócio. Específico algoritmo ou inteligência artificial, seja lá o que for. Inteligência artificial, os blockchain, etc. Exato. Mas, na verdade...
sempre com alguma tentativa de manter alguma humanização, nem que seja no storytelling que criam para comunicar com o consumidor através da publicidade. A publicidade é toda muito humanizada, mas depois a relação é muito pouco. Do que quer que seja. Sim. A relação está cada vez mais digitalizada, não é? Principalmente quando falamos... Mas não é aí que surge o perigo para o consumidor, porque há pouco falava de uma coisa que faz todo sentido, que é o consumidor está cada vez mais literato, no sentido de saber mais coisas sobre os produtos, sobre a relação. Mas ao nível do digital, eu vejo por aí pessoas a cometerem erros de iliteracia absoluta do que pode ser muito pouco seguro fazer online. Sim, nós estamos aqui com... não tanto em relação ao produto, mas mais ao meio, que usam para adquirir os produtos, não é? Sim. Ao meio e há pouco a Ana falava aqui de um problema, que é um problema sobre o qual eu tenho lido, que é muitas, e obviamente ela deve saber disto mais do que eu, o próprio tipo de compra, o próprio negócio, às vezes completamente, que são negócios que não existem, onde o consumidor é completamente ludibriado por lojas online que não vendem nada, na verdade. Vendem e que se deixa, e sites que são completamente pirateados de modos completamente iguais aos originais e que os consumidores, às vezes até com formação, compram produtos. Julgamos que estamos na loja de uma marca muito conhecida, estamos a ver uma miragem, literalmente. Eu penso que o grande desafio, nomeadamente a Ana e a Sandra saberão disto melhor do que eu, mas do consumidor no futuro é efetivamente conseguir protegê-lo de alguns destes ataques fantasmas, não é? Que existem no comércio online. Ainda bem que faz esse ponto, porque eu ia para aí a seguir, com a digitalização crescente da economia, e é o futuro. Às vezes há pessoas que, eu costumo dizer, quando os ventos da história sopram para um lado, a gente bem pode tentar agarrar-se ao passado, mas a coisa vai mudar. Sente a Ana, que está mais ligada à plataforma digital, que há cada vez mais reclamações, tipo, eu fui completamente ludibriado por um site que na verdade não existe. Sim, e cada vez mais. E que ajuda que se pode dar a essa pessoa? Porque normalmente estes sites nem sequer estão sediados cá. Quem faz isto está a algures no ciberespaço. Pode ser no Polo Sul, não é? Sim, esse é um problema. Aquilo que normalmente tentamos ajudar é dizer logo à pessoa, perguntar qual foi o meio de pagamento utilizado, portanto, cartão de crédito, é cancelar já, entrar em contacto com o banco, explicar a situação, tentar aqui diminuir o prejuízo ao máximo, porque eles tiram o valor da compra e muito mais. Claro, tiram o que puderem. Tiram o que puderem, portanto, e quando tivermos plafond no cartão de crédito, aquilo vai sair, ou sai de uma vez ou vai saindo aos bocadinhos, para não dar nas vistas. Isto para quem usa cartão de crédito, porque há cartões de débito que funcionam como crédito. E isto significa o quê? Que uma pessoa que usa um cartão de débito e que porque tem os 3 dígitos atrás, portanto, posso utilizar o meu cartão de débito como crédito, todo o saldo que eu tiver na minha conta vai. Portanto, o cartão de crédito tem aquele limite de plafond, portanto, até chegar àquela altura, quanto à ordem, enquanto estiver. O vosso trabalho é mais, não é tanto ressarcir, é mais limitar danos nesse caso. Sim, e depois não há também muito mais a fazer, depois o resto é com a polícia. Apresentar queixa-crime na polícia, tentar aqui depois indicar a pessoa alguns artigos que tenhamos também sobre esta matéria, às vezes recomendar um ou outro pagamento que possa ser seguro, indicar algumas dicas, como é que eu consigo descobrir se este site é verdadeiro ou não, por exemplo, os links para as redes sociais, que normalmente os sites todos os sites têm o símbolo do Facebook, o símbolo do Twitter, o símbolo... As pessoas carregam e depois não vai para lado nenhum. Isso é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. A morada de onde o site está, logo aí Ou seja, olhar para por exemplo, para o endereço da web, diz-nos coisas. Diz-nos coisas. Por exemplo, um site tem um HTTPS, portanto é um site que tem um protocolo de segurança. O S é importante no HTTPS. Exatamente, significa que tem um protocolo de segurança. Muitas vezes, como estava a dizer, a morada, empresas que estejam sediadas, como estava a dizer, fora da Europa, é preciso ter muito cuidado quando compramos e depois temos casos caricatos. Infelizmente para o consumidor, mas que são caricatos, como por exemplo... E alguns dramáticos. Eu posso falar aqui de algum caricato e depois a Sandra pode também falar aqui de alguns dramáticos. E depois vamos falar de casamentos, que eu ouvi dizer. Vamos falar de casamentos. São uma coisa. Uma coisa, sim. Mas, por exemplo, pessoas que compram artigos desportivos a preços baratíssimos.
Online. Online, sim, online. Estamos a falar aqui do nível online. De marcas conceituadas a um preço Comprei uns ténis da marca X, a 20 euros, que nunca na vida, nem em saldos, dos saldos nem na melhor Black Friday nunca poderiam custar esse valor. Ok. O que é que acontece? Pode acontecer o consumidor ser notificado que o artigo ficou preso na alfândega e que irá ser destruído. As pessoas não... Porque era contrabando? Porque era contrabando. Contrafação. Sim, porque é contrafação. Algumas marcas têm este acordo, portanto, assim Mas como é que as alfândegas fazem essa análise? Fazem essa análise. As alfândegas têm... A alfândega pode abrir os artigos. Do espaço fora Schengen. Fora Schengen, exatamente. Portanto, eles agora passam por... Pela passadeira e eles podem abrir. Já me aconteceu eu comprar, já não me lembro o que foi, já me recordo, foi um acessório na altura para o meu casamento e a embalagem vinha aberta com uma autocolante a dizer isto foi verificado e era um gancho, só como devia ser assim, era duro, porque tinha assim umas pérolas. Quando viram aquilo para ir no raio-x, o que é aquilo? O que é isto? Sim. E abriram e confirmaram que não havia problema nenhum, porque inclusive há produtos que não se podem comprar e que ficam logo presos na alfândega, mas fora esses que existe a lista que está publicada e que as pessoas podem consultar o que é que se pode comprar e o que é que não se pode comprar. Estes negócios da China, como se costuma dizer, desde artigos, ténis, artigos desportivos, camisolas, agora na altura do Mundial, acredito que há muita gente que esteja a comprar camisolas a preços baratíssimos, sim, que depois vão ficar sem elas e as pessoas não têm muito essa noção. O que acontece é que depois também não são artigos muito caros. Nomeadamente os tais 20 euros. Nomeadamente os 20 euros. Exato. E as pessoas ficam muito chateadas porque perderam primeiro o foram artigo. ludibriadas e nem gosta de lidar. Não, mas eu acho que muitas vezes as pessoas, das duas uma, ou as pessoas sabem que estou a comprar algo barato, mas não lhes passa pela cabeça que aquilo pare na alfândega e seja destruído. Porque não houve um avô naquela família que lhes dissesse aquele velho ditado, como é que é, quando a esmola é grande... O pobre desconfia. Ou devia desconfiar. Ou então é a pessoa que, ok, fui mesmo ludibriada e... O curioso é que a maior parte das pessoas e a maior parte dos consumidores que nos chegam com situações de contrafação não têm noção que é crime. Pois e não têm noção que o próprio também é parte na ação. Especialmente a partir do momento em que sabe que é contrafação, não pode ficar com aquilo. Mas quer dizer, a partir do momento em que aqui tem que se colocar sempre a lógica de o que é aceitável. É aceitável que alguém acredite que ao comprar o ténis X por 20 euros... A Sandra parece que me leu a cabeça. Porque eu tinha aqui preparado para lhe perguntar quais são as situações mais difíceis de resolver e as mais fáceis de resolver em termos de reclamações. As mais difíceis essa é muito curiosa, as mais porque difíceis assim, de resolver... até que ponto é que é possível determinar o grau de cumplicidade ou do eu poder alegar, mas eu não sabia que mesmo pagando €1 por uma coisa que costuma custar 100.000, que estava a ser cúmplice contrafação, nunca me passou pela cabeça. Pois, nós aí temos um papel pedagógico, não é? Sim. Papel pedagógico. E muitas vezes temos que dizer ao consumidor, olha, isto é como é, há outro não é um ditado, é uma expressão, não é? Viver para aprender ou viver a aprender. Sim. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. E é mesmo isso. Mas o enquadramento criminal existe e é uma coisa séria, é uma coisa grave. E o nosso papel aqui é efetivamente um papel, lá está, pedagógico. E muitas vezes o que temos que dizer é, pronto, aceite, ficou sem o dinheiro. Sem o artigo. Sem o artigo, sem o dinheiro. As pessoas ficam muito indignadas porque para além de ficarem sem o artigo, vão destruir, porque eles dizem mesmo que o artigo será destruído. As pessoas ficam muito indignadas, vão ficar e vão destruir o artigo. Que desperdício, assim? Que desperdício. Exato. Não, e muitas vezes a pessoa diz, mas como é que eu podia saber? O produto é igualzinho. Realmente o símbolo está no sítio onde costuma estar, o aspecto é muito igual. Complicado de é muito gerir complicado. Até que ponto é que a pessoa está a fazer este sonsa. Sim, mas a experiência que nós temos não é sequer, por norma, até quem representa as marcas são sociedades de advogados e que notificam os clientes e por norma, ou pelo menos todos os casos que tivemos acesso, não vão pela via criminal. Sim, a coisa fica... As pessoas ficam muitas vezes limitam-se a pedir uma compensação. E então a pessoa... A marca. E a compensação ronda o quê? Ou é à volta do quê? Posso dar uma monetária, ideia... Normalmente? Monetária. Okay. Posso dar uma ideia... Tivemos um caso há uns tempos atrás, lá está dentro desta lógica do produto
do produto dos ténis, etc. Portanto, sempre à volta disso. Eram 70, 100 e tal euros. Ou seja, comprou o verdadeiro valor dos ténis. Mas ficou sem eles. Ficou sem eles. E as pessoas ficam um bocadinho assustadas quando recebem uma carta a dizer isto é crime, e portanto, também tem aqui o efeito um bocadinho de ok, deixa-me cá ter mais cuidado de futuro e quem conheço também contar o que me aconteceu. E acho que também é isto que se pretende. É que também as pessoas percebam que isto é crime. Sim, e na verdade a segurança é uma situação, é uma questão, uma temática que temos muito presente e que tentamos sempre criar mecanismos, artigos informativos, no nosso site, através das revistas. Temos inclusive neste momento uma ação em que a pessoa o consumidor pode identificar ou pesquisar se aquele site é seguro ou se não é seguro. E realmente a cibersegurança é o tema dos nossos dias. Mas quais são os problemas mais difíceis a resolver, da sua experiência? Da nossa experiência, os problemas mais complicados, mais difíceis de resolver são talvez estas situações de pessoas que compram à distância e compram em países que depois não estão na nossa jurisdição, não é? Não podem fazer nada. Não podemos fazer nada. A DEC Proteste só pode atuar em Portugal, apesar de fazer parte de uma associação mais de outras associações de consumidores europeias. Exatamente. São só europeias. São só europeias. Sim. Mas aí não tem... Temos no Brasil também, faz parte do grupo, mas sim, mas é basicamente a Europa e o Brasil. Mas, portanto, esses são os problemas mais difíceis. Mais são fáceis mais já difíceis. Agora, os que mais aparecem, nós falamos aqui na introdução, problemas com a atividade bancária, telecomunicações, os sacrossantos, e qual era a outra? Bens de consumo, exatamente. Curiosamente, nós estamos a gravar isto no último dia de novembro de 2022 e ontem li uma notícia de que começa a crescer bastante, 50%, salvo erro, de aumento de queixas, de um mês para o outro, da Via Verde. Consumidores a queixarem-se que andam a receber e-mails da Via Verde para mudarem o seu identificador. Segundo os consumidores, eu passo nos pórticos, dá sempre verde. Agora vem aqui este e-mail dizer que eu preciso trocar porque aquilo não está a funcionar. Certo. Nós temos estado a receber muitas reclamações. Confere? Confere. Sim. Confere. Neste momento estamos a estudar ainda as reclamações. Eu bem sei que não se podem atravessar por nada, que ainda estão a estudar o assunto, mas há suspeitas fortes que possa haver aqui... Quando as pessoas nos dizem, começa com toda a certeza, tendência... sim, quando as pessoas nos dizem, os consumidores nos dizem, mas o equipamento funciona, não vejo nenhum sinal em como o equipamento não está, e quando há muita gente está a dizer com o problemas. Mesmo, é estranho. Sim, mas ainda estamos a estudar o tema. Muito bem. Há um perfil da pessoa que reclama, Sandra? Sandra Miranda, neste caso, temos aqui duas Sandras. Perfil não consigo identificar um perfil da pessoa que reclama. A única coisa que posso reiterar é aquilo que já disse há pouco. Pronto, há mais reclamação porque ele é mais informado e mais crítico. Por outro lado, eu tendo em conta, e olhando aqui um bocadinho já mais para a questão do comércio online, às vezes há alguma falta de literacia digital das pessoas, nomeadamente as minhas colegas aqui também poderão identificar esse perfil, mas nós temos uma população cada vez mais envelhecida, temos de facto muitos séniores como consumidores, pessoas com mais de 65 anos, e há muita falta de literacia digital na nossa população, e às vezes a falta de literacia digital, de saber lidar com os próprios meios e com as próprias tecnologias, e às vezes até de perceber a informação que lhes vem, faz com que eles cometam erros em termos de compra, e às vezes que eles próprios não consigam descodificar bem a informação, e portanto essa... E até compras que foram feitas sem se aperceber que fizeram uma compra porque clicaram já não sabe onde. Exatamente. Eu posso dar aqui um exemplo engraçado, por acaso não foi com a DEC, mas foi com o Instituto do Consumidor. Aqui durante muitos anos começavam a surgir muitas reclamações de pessoas mais velhas, sempre mais ou menos pelo mês de janeiro,
de pessoas que contratavam muito os serviços das cartomantes, de pessoas... No início do ano, claro. O professor Caramba, para preverem as previsões astrológicas, para preverem, e eram de facto pessoas que eram completamente ludibriadas por falta também de literacia, de saber descodificar as mensagens, eram ludibriadas etc. como? Mandavam uma mensagem pagando X. Sim, exatamente, e depois não pagavam recebiam e depois, a previsão. Obviamente recebiam ou não recebiam a previsão. Sim. Ou efetivamente o preço que pagavam. Isso durante muitos anos em janeiro era sempre era assim. O problema Havia de um perfil grande de pessoas mais velhas que obviamente depois os milagres que eram prometidos não eram feitos. Sim, claro. Como costuma acontecer com os milagres. Exatamente. tal, é verdade, como costuma acontecer com a taxa de milagres. A taxa era muito reduzida e, portanto, às vezes avultados, quer dizer, com muito dinheiro gasto Claro. a esse nível. Mas permita-me só que em relação àquilo que estávamos a falar há bocado, que é uma questão que me preocupa também muito, que não tem a ver só com a questão da contrafação, e a Ana que receberá também essas reclamações online, e a Sandra, que é nas redes sociais, nomeadamente no Instagram e no próprio Facebook, o surgimento de empresas fantasma. Sim. Que já têm acesso à rede social. Só existem na rede social. E a rede social não tem nenhuma responsabilidade para ir verificar a idoneidade depois dessas? Nem mesmo, e que às vezes Isso para mim é uma novidade. Na volta sou eu que ando distraído, mas de empresas que são criadas, que vendem, que dão muitas garantias de segurança, nomeadamente o pagamento de serviços. Como eu não percebo, imagino que haja muita gente também que não perceba. Não estamos a falar de publicidade, estamos a falar de páginas de Facebook, por exemplo, ou de Instagram, de Facebook, de uma loja que vendem coisas. Uma loja que vende, que tem número específico para pagamento de serviço que corresponde. Sim. E que tem correspondência no Banco de Portugal, que tem lá os itens relacionados com outros consumidores que verbalizam e manifestam mensagens que gostaram muito do produto e do serviço, e que depois vai saber, e na verdade as pessoas compram, pagam mais uma o serviço, empresa fantasma. E são várias empresas fantasmas. Eu digo isto porque, na verdade, muitas das vezes, e a Ana poderá depois reiterar ou não, que às vezes a pesquisar na própria plataforma, nós conseguimos identificar alguns padrões de pessoas que tiveram o mesmo problema ou problema semelhante e que já percebem imediatamente, às vezes antes de fazer a própria reclamação, que o consumidor X e Y teve aquele problema com aquela empresa e, portanto, ou com aquela marca, e que de facto aquilo, eu imagino que nesse caso encontrar depois os responsáveis e os donos dessas empresas seja completamente... Seja uma coisa de polícia, mesmo assim, difícil. Completamente. Mas o que é manhoso nisto tudo, passa a palavra, é que essas empresas servem-se da credibilidade que dá estarem numa plataforma como uma rede social, como o Facebook, porque nós temos logo tendência para não imaginar que aquilo é falso. Está no Facebook, não vai ser uma coisa falsa. E as páginas são muito bem feitas. Nós, inclusive, recebemos muitas vezes e-mails das marcas a comunicar: detectámos esta página é falsa, por favor, passem Dizem que vendem produtos nossos, exatamente, mas não vendem. Digam às equipas. Ou seja, as empresas já começam também a fazer de polícia. As próprias empresas também já têm esse cuidado, que é uma coisa muito boa, porque lá está, também mexe-lhes no bolso e na credibilidade. Era isso que eu ia dizer. E hoje em dia, muitas vezes o consumidor acaba por escolher comprar aqui ou ali, um bocadinho pela credibilidade que a empresa também lhe dá. Porque muitas vezes, e estamos numa guerra de preços, e agora Black Friday, então sabemos que muitas vezes os preços são semelhantes em várias empresas, e o consumidor escolhe comprar na empresa A, e apesar de ter o mesmo preço que a empresa B e C, porque
acredita... Ali tem a certeza que é o site da empresa Exatamente, oficial, ou porque exemplo, acredita que aquela empresa, se ele tiver uma reclamação, vai resolver o seu problema, porque acredita que vai ser acompanhada, e muitas vezes é essa a diferença, porque se 2 ou 3 empresas bastante conhecidas têm o mesmo preço, o que é que faz que o consumidor escolha uma em vez de outra? E voltamos aqui um bocadinho àquilo que já falámos, a questão de ter uma provedoria, a questão de ter um apoio na reclamação, na resolução do problema, e isso hoje em dia faz a diferença, e é isso que as empresas também estão cada vez mais a apostar. Também são polícias do que se passa, porque também precisam de estar atentas. E quando o cliente não tem razão, Sandra? Imagino que já tenha recebido quer e-mails, cartas, telefonemas de pessoas cheias de razão e muito enervadas e muito chateadas. Eu costumo dizer e depois tem que dar a notícia, pois, mas o senhor ou a senhora não tem. Eu costumo dizer que as pessoas têm sempre a sua razão, mas muitas vezes... Mas não tem a lei do seu lado. Não, pois, não tem a lei do seu lado. E muitas vezes temos que... Lá está o nosso papel pedagógico sempre, não é? Porque muitas vezes temos que dizer à pessoa... Olha, em que áreas é que normalmente isso acontece? Há aí algum tipo ou é variável? Não, acaba por ser... acaba por tocar todas as áreas do consumo, mas de uma forma ou de outra. irracional no sentido, quando houve aquilo assim, como é que esta pessoa acha que tem razão? Pois, ou como é que... Eu lembro-me de uma situação de um senhor que fez uma viagem para o México e, ao voltar, trazia uma bebida mexicana. Okay. E muito conhecida. Aquela que é conhecida no México. Exato. E na transportadora disse, não pode levar isto na bagagem de mão, portanto vai ter que pôr isto no porão. Sim. E o senhor, o que é que fez? Neste caso o consumidor, despachou a mala, a mochila, para o porão. Mas o que é que ia dentro da mala, além da bebida? O computador, papéis pessoais, a chave de casa. Mas a bebida também. A bebida também. É claro que nestes casos, o que é que uma pessoa... É claro, a mochila nunca mais apareceu. Portanto, ele chegou a Portugal e nem sequer tinha forma de entrar em casa. Porque, porque ele não podia, vale a pena dizer que ele não podia transportar bebidas. Claro. E o problema é que aquilo ficou retido provavelmente numa alfândega. Se não foi roubado, também não sabemos, não é? Pode ter sido. Perdeu-se. Foi extraviado. Mas o mais certo é ter ficado na alfândega por... Não, na transportadora. No avião. Okay. Portanto, em vez de dizer, ok, então deixo a bebida e levo o resto comigo, não, achou por bem pôr tudo como mala de porão. É claro que aquilo não correu bem. E nós tivemos que explicar, então, mas é que nem sequer como são. É como alguém matar alguém e queixar-se que o carro não conseguiu transportar bem o corpo ao enterrar. É um bocado a mesma neste coisa. Caso, o consumidor e ir fazer queixa disso. Neste caso, o consumidor acabou por concordar, sim, realmente foi imprudente. Claro. Mas já tiveram casos em que disseram, vocês são os incompetentes, vocês não servem para nada, DEC protesto, eu aqui cheio de razão, não tenho, não interessa. Mas dolorosamente, quase todos os dias. Pois. Vocês são um saco de boxe também. Para a frustração acumulada não tem mais ninguém. Porque depois temos consumidores que, ao invés de ter uma atitude de nos encarar como um parceiro, não é? Nós estamos ao lado para defender, porque é esse o nosso papel. Esse é o nosso papel, efetivamente, e é para isso que trabalhamos todos os dias. Temos algumas pessoas que realmente, quando veem que nós não podemos resolver os problemas, muitas vezes porque não têm a solução. Claro, porque há problemas sem solução, é a vida. Aliás, a morte também é um deles. Nós acabamos por ser responsáveis. Sim, claro. Também acontece. Ana, há pouco falávamos de casamentos, que era uma coisa. Eu fui alertado pela Maria João Amorim, minha comparsa de crime aqui no podcast, o Pode Pensar. Ela que me disse, atenção, há uma coisa com os casamentos. Há cada vez mais queixas com casamentos e... Sim. Porquê? Pré-pandemia, temos uma realidade fascinante. O reclamar, houve uma altura que só tinha queixas de casamentos. Era desde a noiva que foi provar o vestido e que o vestido não lhe servia, que foi provar no dia anterior ao casamento. mas que foi provar o vestido no dia anterior.
Portanto, em que a pessoa, e que o vestido, para além de não lhe servir... Tiveram que lhe explicar as leis de Murphy. Tiveram que lhe explicar as leis de Murphy. Quintas, que as pessoas vão visitar a quinta e é tudo fácil, as pessoas pagam e depois no dia do casamento, desde comida que se estragou, ou seja, um dia de imenso calor, os geradores avariaram, a comida estragou-se toda. Vá lá antes ser comida. Antes comida, portanto os convidados ficaram todos sem comer, acho que pelo menos tinham bebida, creio eu. E depois as empresas não reembolsam quando acontece isso? Ou isso está lá nas letras pequeninas do contrato? É isso que ninguém eu ia dizer. lê. Normalmente, e quando fazemos estes acordos com as quintas, convém lermos as letras miúdas, tudo. Também tivemos um caso em que... E está preparado para quando a gente ler essas letras pequeninas que diz não há direito a reembolso. Quando confrontadas as pessoas da empresa, mas isso nunca acontece. Sim. Estamos a falar de uma coisa que acontece uma vez em 1000 anos. Mas... Acontece, é como o raio. O raio também de vez em quando cai num sítio. E tivemos casos em que foi chamada a GNR porque os noivos disseram que tinham escolhido aquela quinta especificamente, lá está, o reclamar é um mundo. Tinham escolhido especificamente aquela quinta porque tinham os repuxos numa zona de um lago que tinham que ser ligados na altura especial do bolo, etc. Nada daquilo funcionou. Então chamaram a GNR porque queriam apresentar queixa da quinta. Portanto, animado foi para os convidados. Claramente. Estou a ser cínico, claro. E, portanto, quer dizer, para mim, uma pessoa como eu ia achar piada. Portanto, temos assim estes casos. Os casamentos foram realmente aqui, houve uma altura, toda a gente se casou, 2018, 2019, depois tivemos aqui a pandemia e depois quando o mundo reabriu, tivemos aqui um boom. Porquê? Porque depois tínhamos a questão de todos os casamentos que tinham sido adiados, toda a gente queria marcar e depois o pagamento já tinha... Normalmente as quintas exigem 50%, 70%, uma percentagem para... E de repente toda a gente queria marcar e não existiam datas disponíveis, porque toda a gente... Não era uma questão de não querer, era não haver nem espaço nem tempo. Nem espaço. E portanto o reclamar tem aqui algumas histórias interessantes com casamentos. E sim, portanto... Mas é uma área, como é que eu ia dizer, mal servida de bons prestadores de serviços ou é apenas... Não, eu acho que as pessoas acabam por não ter problemas em expor o que mal lhes acontece na esperança de resolver. Foi tão chocante no melhor dia da minha vida, olha o que foi acontecer. Sim, e as pessoas expõem-se e também a plataforma é exatamente para isso, é para expor os seus problemas. É público? É pública a reclamação e por isso é que a questão do expor também é importante, mas aquilo que também nós temos que ter aqui algum cuidado e também a nossa pedagogia contínua é expor os factos sem dados pessoais, sem nomes de colaboradores, sem... Ou seja, pôr a coisa o mais abstrato possível, com dados que possam... Sim, e nós vemos, e nota-se muitas vezes quando as reclamações são escritas no meio ali da fúria, da paixão, do desespero, porque sai tudo. Sai tudo. E ao como o antigo anúncio da BIC, com a raiva. Sim, ou com e lê-se perfeitamente. Vê-se mesmo que a pessoa, quando escreveu aquilo, estava desolada, estava triste. Por isso é que a questão dos casamentos são todas as outras reclamações. Claro que todas as reclamações são importantes, mas as reclamações do casamento são aquelas que nos ficam sempre mais, porque se nota mesmo que as pessoas, lá está, estão super desiludidas, porque era supostamente o dia mais feliz da sua vida. As empresas que fazem a gestão destes eventos, de casamentos, têm noção da importância que isto... Ou seja, eu imagino que para muitos será apenas mais uma empresa que eu tenho para fazer dinheiro, para fazer negócio, mas têm noção do lado afetivo em que as pessoas estão muito investidas, que é o dia mais importante, provavelmente durante algum tempo, pelo menos, é o dia mais importante da vida daquelas pessoas. Eu espero que sim, queremos todos que seja para o resto da vida, claro. Mas as empresas contam com isso, porque quando estas coisas acontecem, o repuxo não funciona, a comida estragou-se e não há alternativas, e eu quero ficar com o dinheiro e não vou dar reembolso nenhum, as pessoas não têm noção de que isto é muito quase cruel. Eu bem sei que estou a falar de coisas muito pouco racionais nas relações comerciais, que é a crueldade. Eu espero que as empresas que trabalham numa área tão sensível, não é? Sensível porque no fundo acabam por prestar um serviço. Era essa no fundo o intuito da minha pergunta. Num momento especial da vida das pessoas, não é? Têm que ter essa noção do papel. Mas da vossa experiência tem... Sim, aquilo que nós acabamos de perceber, é assim, reclamar não é um problema reclamar e não é um problema fazer reclamações públicas e expor a nossa situação. Porquê? Porque uma empresa que é reclamada é uma empresa, ponto 1, que tem clientes. Logo aí é importante. E depois, uma empresa que é reclamada tem a oportunidade de recuperar o cliente.
Se o tratar bem. Se o tratar bem, por isso é que eu digo que tem a oportunidade. E nós acabamos por ver que depois existe essa resolução e as empresas tentam resolver com o cliente. Claro que também existe aqui um limite, não é? Claro. Porque também aqui as empresas também têm que ter lucro, portanto, e é preciso aqui também encontrar um balanço. Checks and balances. Exatamente, mas sentimos isso. Nós sentimos que as empresas tentam resolver com o consumidor. Claro que às vezes não é possível. Mas é curioso que muita gente tem a noção, e já agora aponto para a Sandra, mas pode ser para todos, ou para todas. Há muito esta noção, na volta não é nada científica, é apenas da nossa experiência, de conversarmos com amigos, de que as empresas hoje, para reclamar, é tudo muito complicado, é preciso escrever. Antigamente havia o papel de 25 linhas, que era preciso o carimbo, isto e aquilo. É preciso mandar o e-mail e depois esperar que o e-mail seja respondido, e depois são semanas de espera, e depois é mais, afinal não era para aqui, era para acolá. Pode-se dizer que as empresas também têm uma estratégia de levar a que os seus clientes desiludidos não chateiem muito, para usar um português muito escorreito? Eu, em primeiro lugar, pegando naquilo que a Ana disse, devo dizer que, em termos de marketing e de estratégia de cada empresa, não é vantajoso para nenhuma empresa não cumprir com a palavra, não é? Tal como isto é uma opinião pessoal, não é vantajoso para ninguém nem para uma pessoa. Mas para as empresas, para as marcas... Mas olha que eu vejo muitos exemplos em que pergunto-me, sou franco, eu não me estou a pôr acima dos outros, mas eu sou muito racional nestas coisas e vejo atitudes de empresas instaladas no mercado a tratarem clientes que eu pergunto: mas quem é que acha que tratar assim clientes é bom para a própria empresa? Quem é que dentro da empresa acha que isto é uma boa política? Dou-lhe um exemplo muito rápido para perceber. Sim. Uma marca de fumo alternativo, pronto, de fumar, não vou dizer a marca, porque há várias, portanto, está instalada no mercado. De repente muda o equipamento, lança um equipamento novo. E olha a estratégia que usa para trocar o equipamento com reembolso do antigo aos seus clientes. É à sorte. Em vez de... Há clientes que são fiéis desde o início, que sempre tiveram os equipamentos todos. Provavelmente seriam os que deviam ser recompensados com a primeira leva. E isto é fácil de fazer. Não decidiram randomizar a coisa e um cliente que comprou ontem uma máquina tem mais vantagem que um cliente que é fumador daquilo há 5 anos. E eu pergunto-me, quem é que teve esta brilhante ideia? E eu, quando falo disto ao empregado que está na store, como eles agora chamam, disse... Não imagina a quantidade de gente que está chateada com a marca e até que já disseram que vão mudar para outra coisa. Mas... A pergunta é, e eu vejo isto reproduzido em várias outras, uma irracionalidade que não faz sentido. Eu continuo a dizer, e os dados é assim que me apresentam, tanto as marcas como todas as organizações que têm um cuidado especial com o cliente. Especialmente com a fidelização de cliente. Com a fidelização, hoje em dia. Que é uma espécie, hoje em dia a fidelização do cliente é uma espécie de um animal em vias de extinção, não é? Mas eu pergunto-me, está a chegar onde eu queria. Será que as empresas estão a perceber que isso já foi chão que deu uvas e que não interessa? Claro que sim, as empresas sabem disso, então as empresas sabem perfeitamente isso. Já não interessa fidelizar clientes? Não interessa, quer dizer, interessa fidelizar clientes, mas eles sabem que com a concorrência é cada vez mais difícil manter os clientes fiéis. Às vezes não tem a ver com a inabilidade própria, tem a ver às vezes com a pluralidade de produtos. Aquilo que me parece irracionalidade é apenas outra racionalidade. Sim, não é necessariamente má para a empresa. A lógica é uma lógica diferente, não é? Agora, eu continuo a dizer que as grandes marcas, as grandes empresas, as que trilham o caminho da excelência, são marcas que se preocupam com o consumidor, com a satisfação do cliente, com a questão da credibilidade, da confiança, que é crucial, e assim isso impacta em termos da fidelização, fidelização do cliente. Diria que é entre muitas aspas, animal em vez de extinção, essa empresa? É. Mas da nossa experiência, se me permitem, claro. eu não vejo assim tão... Eu não vejo as coisas assim tão preto e branco, porque nós vemos situações em que muitas vezes até percebemos, ok, o cliente aqui
até nem têm muita razão. E eles dão razão. E eles resolvem. Só para não, e eles compensam. não ficarem com má imagem. Fazem gestos comerciais. Fazem gestos comerciais. E eu continuo a dizer que as grandes marcas, as grandes empresas, é assim que agem e continuarão a prosperar exatamente por isso. Sim. Porque o consumidor gosta disso, gosta desse tipo de tratamento. Um amigo meu que dizia, nunca vou a estes restaurantes, passam a vida a abrir e a fechar. Sim, exatamente. Porque nunca sabem quem eu sou. Eu prefiro ir àquele que já me conhece. Exatamente. E que me trata de acordo com isso, porque eu mereço, porque eu venho cá há 20 anos. Nós temos, em relação àquele exemplo que deu, claramente não pode ser um exemplo de uma empresa que vai prosperar muito, porque na verdade acho que a sorte deles é que são quase sozinhos no mercado. Isso já quase tem a ver com quem é a empresa. Isso tem a ver com a questão do monopólio, mas há aqui uma coisa importante que é preciso ver. Quando há feedback negativo da parte de um cliente, e neste caso dos casamentos, se a quinta ou se a empresa não corresponder às expectativas dos noivos num dia tão especial, é importante dizer que não tem apenas o impacto não é só naqueles dois, naquele casal. O impacto é em toda aquela gente, e depois no feedback negativo que toda essa gente vai passar aos amigos, aos vizinhos. É uma progressão geométrica. Ou seja, o impacto é muito grande e as empresas podem dar sem consideração. Ter muitos episódios desses. Sabem disso e, portanto, não podem, obviamente, estar... Eu peço desculpas. Não, eu ia só dizer uma coisa, que é, nós temos muitas empresas que têm uma política de satisfação ao cliente que muitas vezes é melhor que a própria lei. Que tratam o cliente de uma forma que a nossa lei não o faz, e portanto, quando falamos porque nós temos tendência às vezes coisas de preto e branco, ali estão os maus, sim. E a coisa não é nada assim. O que é que depois é o problema, e vou já terminar, é que depois cria no consumidor a ideia que isso funciona assim em todas as empresas. Pois. E a Sandra de certeza que também deve ter aqui deve ler sobre isso, que é o consumidor só porque generaliza um comportamento, porque acha que isto é o que está na lei, portanto eu compro aqui, portanto isto aconteceu, portanto se eu comprar noutro sítio qualquer vou ter exatamente o mesmo tratamento, o que nem sempre acontece, porque efetivamente as empresas têm uma política que acaba por recompensar o cliente, é que um bocadinho o que a Sandra há pouco também estava a dizer, e depois também cabe-nos a nós, quando recebemos estes pedidos, também explicar e contextualizar exatamente o que é que se trata. A lei não prevê isso, essa empresa é que foi simpática exatamente. No fim do dia, o que interessa é que as pessoas tenham a noção de que têm direitos, que os podem exercer. Sim, claro. E na falta de informação é procurar as respostas que necessitam. E a DEC protesta e tem um papel muito importante. Eu já vou perguntar como é que funciona a plataforma. Acreditamos que sim. Eu computava os direitos, mas também tem deveres. Sim, os deveres também. A questão dos deveres. A questão dos deveres é uma questão certíssimo. Mas isso é um tema do nosso tempo de hoje em dia. Fala-se muito dos nossos direitos e eu sei que isto às vezes até parece um discurso que a mim não me agrada nada. Mas é verdade que não se acentuam muitas vezes também os direitos, os deveres que temos para viver em comum e em sociedade. Ana, a plataforma Reclamar da DEC Proteste, se me apetecer fazê-lo, como é que eu faço? Fazer, quer dizer, reclamar. Imagino, estou muito chateado com uma marca, quero ir reclamar e pôr aquilo em público, vou à vossa página. É a nossa página, portanto, www.deco.proteste.pt/reclamar. Logo aí tem uma barra onde pode pesquisar o nome da empresa. Já está. Já há um banco de dados da empresa. Já temos um banco de dados. Podemos não ter a empresa, são muito poucas as que não temos, mas existem empresas que nem nós conseguimos ter na nossa base de dados. Mas... E algumas nem existem, mas estão lá no e damos a oportunidade ao consumidor de criar essa empresa. Portanto, desde que a empresa tenha um e-mail, o consumidor pode apresentar a reclamação. Portanto, segue os passos. Portanto, são 3 passos muito simples. Portanto, apenas identificar a empresa, tem que inserir um número, ou um número de cliente, ou o seu número de contribuinte, ou um número de fatura. Esses dados nunca são públicos, é apenas para a empresa poder identificar o consumidor. Portanto, depois tem que escrever o título da sua reclamação, tem que escrever qual é o problema, e nós até damos dicas de como é que a reclamação pode ser estruturada, e depois tem de escolher
O que é que pretende? Se é uma reparação, revisão da fatura. Temos também um ponto interessante que já falámos aqui, devoluções. Portanto, temos várias opções que o consumidor pode escolher e depois temos aquela que também já falámos aqui, que é o pedido de desculpas. Portanto, temos a possibilidade. Não é? Isso é uma coisa que a algumas pessoas bastava-lhes até. Bastava-lhes, sim. Porque às vezes eu entrei numa loja, não comprei nada, porque a atitude da pessoa que lá estava, para mim, foi logo, ok, eu já nos aconteceu a todos. Já nos aconteceu a ser todos. Assim, eu até posso perceber que esteja chateado de estar aqui. Sim. Mas então porquê é que está? Já é outra coisa. Claro. Sim. Eu pensei que às vezes as pessoas não têm escolha. Têm que ir trabalhar naquilo e depois levamos como ao feito. E às vezes até já aconteceu, as pessoas, até a situação está resolvida, mas querem pedir desculpas porque acreditam da forma como a situação foi tratada também não foi a mais correta. Sim. Isso é fácil já agora, obter pedido de desculpa? Não muito. Ou seja, é muita vontade de ter e muito pouca vontade de dar. Sim, porque normalmente quando se apresenta este tipo de reclamações, a empresa acaba, não digo desvalorizar, mas muitas vezes as pessoas não chegaram a comprar, portanto não se apercebem, infelizmente, que perderam o cliente duas vezes. Perderam o cliente no momento em que a pessoa não comprou e perderam o cliente no momento em que desvalorizam esta exigência do pedido de desculpas. Portanto, conselho cínico para empresas, peçam desculpas. Assumam. E depois, em enviar, o consumidor pode anexar e também recomendamos que o faça, por exemplo, uma fatura, documentos, fotografias. Até para provar o teor. Exatamente. Se estivermos a falar de uma reparação, alguma coisa que seja necessário colocar uma fotografia, depois enviar à empresa e aguardar a resposta. Muito bem. Numa segunda fase, pode pedir ajuda ao nosso serviço de informação, portanto, não precisa sequer de fazer uma nova reclamação, basta ir à sua área pessoal, carrega num simples botão e vem para o nosso serviço de informação, onde depois vamos, vamos analisar a situação e ajudar o consumidor. Sandra, como jurista, vale a pena, Sandra Silva, só para distinguir da outra Sandra, vale a pena fazer reclamações? Vale sempre, vale. Vale sempre reclamar. Portanto, sim. Quem está na dúvida... E neste momento nós em Portugal temos um sistema de resolução extrajudicial de conflitos, muitas vezes valor que já não são assim de valor tão baixo quanto isso. Estamos a falar, por exemplo, da arbitragem, sim. Que é muito mais rápido que o velhinho ir a tribunal. Muito mais rápido, mais barato, acessível, portanto é sempre... E desentopa os outros tribunais. Se bem que a pandemia foi muito ingrata aqui para o funcionamento dos centros de arbitragem, mas os centros de arbitragem estão a recuperar o atraso. E muitos casos são encaminhados, de facto, para a arbitragem. E funcionam. Muito bem. Funciona. E telefonar sempre para a DEC Protesta em último caso? Para procurar informação. Ou não em último caso, em primeiro caso. Sim, a pessoa deve sempre procurar ajuda, sempre procurar o esclarecimento, a melhor forma de atuar, porque também não poucas vezes chegam-nos situações em que a pessoa já fez por sua iniciativa coisas que não deveria ter feito. E daí ser muito importante. O senhor não devia ter mexido na nódoa, que agora é mais difícil tirar. Ou seja, as pessoas às vezes fazem as geneiras a tentar resolver que depois são difíceis de desfazer. Sim. Portanto, o melhor é ouve chatice, deixa estar e fala com quem percebe. Ou fala com quem percebe. Muito bem, para terminar, este é o momento, se alguma está aí com alguma coisinha atravessada na garganta que queria dizer, este é o momento. Se alguma coisa, estou na brincadeira, obviamente, que não queria ter dito e acabou por não dizer durante o podcast. De qualquer modo, eu tinha uma pergunta, só para terminar, para a Sandra Miranda. Olhando para os seus alunos, que são todos ali na casa dos 20 e poucos, ou 18, 19, não é? Depende, tenho alunos de mestrado, portanto vão até aos 25. O que é que lhes cheira que eles são como consumidores, por comparação com faixas etárias mais parecidas com as nossas? Portanto, eu acho que esta geração, que é a geração Z, mudou completamente. São menos consumistas. Acho não, os estudos demonstram isto tudo. A febre do consumismo dos anos 90 e dos anos 2000, nós ultrapassamos completamente isso e os jovens são muito mais preocupados com as questões da sustentabilidade, do re-commerce. Nós temos montes de plataformas de vendas em segunda mão, a questão do clima. A economia circular não melhor, a economia não é? circular, sim, vemos os produtos, sim, nós temos, eu espero e tenho muita fé
para além dos estudos que me apontam que esta geração, a geração Z, é muito menos consumista do que os millennial, é uma geração com novos valores e uma perspectiva mais equilibrada, equilibrada do mundo, portanto... Nós atingimos os 8 mil milhões, bem precisamos que as próximas gerações sejam menos consumistas até isto começar a baixar. Exatamente. Já se prevê que lá para, sei lá, 2050 ou quê, a população mundial começa a decrescer lentamente, mas até lá vai ser sempre a aumentar. Sim, e sim, acho que o planeta tem recursos finitos. Sim, não é? e acho que esta geração está alertada para isso. Está muito alertada. Provavelmente de uma maneira que nós, millennials, temos dificuldade em compreender, porque eles veem o seu futuro num mundo difícil, complicado. Para nós é o final de vida, vá. Sim. Final, calma. Sim, é a descida da outra encosta. Mas eles não. E eu fico muito contente por estes novos valores que foram incutidos a esta geração, que são os consumidores de futuro. Só para encerrar, dizer só aqui uma coisa, uma mensagem aos consumidores que nos estão a ouvir, que e pegando aqui numa frase muito antiga do Kennedy, que foi que quem deu origem a este movimento da proteção do consumidor, conhecido como consumerismo, é que vale a pena reclamar com consciência, eu acho que com consciência e com equilíbrio, claro. Não é? E nunca esquecendo que nós somos, de facto, os consumidores, o maior grupo económico do mundo, não é? Somos nós que fazemos a economia avançar, somos nós que terminamos a falência e a abertura e o sucesso das empresas e das marcas, e que vale a pena reclamar, sempre recorrendo muitas das vezes a quem é especializado. Acho que ajuda muito. Que nos pode ajudar muito facilmente e a tornar a coisa mais rápida. E tornar as coisas mais fáceis para todas as partes. Muito obrigado às três, foi um prazer esta conversa. Também obrigado também a quem nos ouviu aí em casa ou no carro, ou seja lá onde for. Recados importantes para ajudar quem quer reclamar de uma compra ou de um serviço pelos canais da DEC Proteste, aqui ficam. Por exemplo, ligar para o número do Serviço de Informações nos dias úteis entre as 9 da manhã e às 18 horas. É o 218-410-858. Ou então digitar deco.proteste.pt/reclamar, como dizia a Ana há pouco, e seguindo os passos que ela própria também elencou. Fuja da inércia, porque já percebemos reclamar, quando se tem razão, compensa. De resto, subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Pode também ouvi-lo no YouTube e em deco.proteste.pt. Este episódio teve, como sempre, a coordenação editorial de Maria João Amorim, a produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.